Bom, pessoal, hoje no horário alternativo aqui, eu agradeço a todos que estão acompanhando o nosso programa hoje às 10 da manhã e eu já recebo aqui, como nosso primeiro entrevistado, muita alegria, o historiador e professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Demian Mello. Professor Demian Mello, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui conversando com você enfim, e trazendo discussões aqui para essa plateia tão qualificada, esse público que acompanha o Faixa Livre. Obrigado, viu, Demian? Um público qualificadíssimo, sempre aqui acompanhando os nossos programas. Agradeço muito a tua presença, que certamente, sem dúvida, vai qualificar ainda mais o debate que a gente faz aqui diariamente hoje para falar um pouco sobre política nacional também, o avanço do fascismo no mundo. Eu queria começar aqui, Demian, com uma análise tua sobre o momento que o governo Lula atravessa, né? A gente tem aí uma gestão, uma série de atravessando um momento difícil, uma série de dificuldades a partir, inclusive, das pressões que o presidente da República sofre por conta da construção que foi feita pela dita governabilidade, né? Essa amplíssima aliança que se construiu e vem se mostrando fracassada nesse momento. A verdade é essa. Um governo que perde popularidade, que agora enfrenta aí essa situação envolvendo as crises, especialmente esse problema do INSS, disputas internas também ali entre Fernando Haddad, Rui Costa, enfim. Erros que são cometidos, mas muitos produzidos pelas escolhas que foram feitas, no caso aí, pelo presidente da República. Demian, como é que você avalia aí esse pouco mais de 1 ano e 4 meses, quase 2 anos e 5 meses de mandato, chegamos aí quase na metade do penúltimo ano de mandato do Lula, as eleições já batendo a porta, o diálogo já está sendo feito no sentido, inclusive, da possibilidade de reeleição do Lula, que também enfrenta problemas relacionados à saúde, enfim. Um governo que tem uma série de problemas e dificuldades para atravessar ao longo desses últimos tempos. Como é que você vê esse governo Lula, o Demian? Não, eu corroboro as tuas impressões. Eu acho que é muito ruim, né? Tipo, a gente está no momento onde as escolhas, também enfim, as contingências, também a situação, digamos assim, a relação de forças criada pelo resultado das eleições de 2022, né? Onde o Lula ganha a eleição, né? Com esse Lula que a gente conhece, que sempre foi o cara da conciliação, né? Não é de hoje, é uma coisa que tá presente, ao mesmo tempo numa situação onde, se a gente for resumir as coisas, o Bolsonaro ganha a eleição para o Congresso, né? Ou seja, a composição do Legislativo Federal é totalmente bolsonarista, né? Enfim, ou o bloco bolsonarista puro sangue, né, do PL e Novo, né, que são, ou esse centrão fisiológico que tem mais identificação com o campo bolsonarista do que qualquer outra coisa. Então, essa relação de força, certamente, ela vai constranger, né, as ações do governo. Basta lembrar, né, que depois do 8 de janeiro, onde você tem um ataque aos palácios dos três poderes, o único poder da República que não toma nenhuma iniciativa para punir os perpetradores daquela tentativa de golpe de Estado é justamente o Legislativo, né? Ou seja, você tem iniciativas tanto do Poder Executivo, principalmente do Judiciário, de combater aquela tentativa de golpe, o processo está em curso, né? Mas do ponto de vista legislativo, muito pelo contrário, né? Ou seja, o que se avançou no último período foi justamente a tentativa de tentar livrar, né, os líderes, principalmente daquela tentativa de golpe de Estado. E, ao mesmo tempo, você tem uma série de opções, né, de decisões tomadas pelo próprio governo que ajudaram ainda mais a prejudicar os seus resultados, né? Inclusive que estão aparecendo aí, né? Uma queda da popularidade, uma série de opções em matéria de política econômica, principalmente essa gestão do Haddad, que fica ou seja, que reproduz, né,
arquitetura neoliberal completamente, né? E isso, evidentemente, não vai ter como resultado uma coisa diferente que não seja uma queda da popularidade, né? Quer dizer, tem uma coisa importante, né? Para a gente entender como é que a extrema-direita tem avançado no mundo inteiro. O terreno onde ela se reproduz, avança, é o terreno criado pelo neoliberalismo. Ou seja, a agenda neoliberal ela tem como resultante a criação de uma sociedade antidemocrática, a criação de valores antidemocráticos, cada vez mais individualistas, e o desespero social provocado pela desagregação do tecido social, resultante dessa agenda, acaba levando a que muitas pessoas procurem uma liderança autoritária, né? E com promessas demagógicas como se fosse resolver o problema. E, no final das contas, uma das características, né, dessa cena da extrema-direita global é se apresentar como uma reciclagem, uma renovação do próprio neoliberalismo, né, em última análise, né? Ou seja, no que se refere a essa forma de ser do capitalismo que a gente está vivendo, que produz isso. Então, quer dizer, o que adianta a gente eleger um governo contra a extrema-direita? Sem dúvida nenhuma foi importante a derrota do Bolsonaro, como vai ser importante a prisão dele, né? Mas se a gente não consegue avançar, né, para uma coisa alternativa, porque a gente, no final das contas, está criando, reproduzindo o terreno com o qual eles podem voltar, né, com toda a força, como parece ser o que se aponta para o cenário do ano que vem, e como parece principalmente ser o desejo das classes dominantes no Brasil, né? Eu queria só, enfim, vamos lá, eu vou terminar por aqui para a gente manter a conversa. Pois é, a gente está. Eu tenho pleno acordo com essa tua análise, porque acima de tudo o que o governo Lula faz é alimentar esse cenário, ou reproduzir esse cenário de perpetuação da extrema-direita, quando ele dialoga com os interesses do neoliberalismo, como você muito bem colocou aqui para a gente, atende, acima de tudo, as demandas do grande capital aqui no nosso país, aprofunda, eu diria, diante do que a gente tem visto essas últimas ações. Aliás, a gente vai, o pessoal que está acompanhando aqui, a gente já sabe, a gente vai de alguma forma tratar dessa relação do lulismo com os neoliberais, com essa lógica neoliberal aqui no nosso país. Amanhã, num debate histórico, terá a presença do professor Nildo Orix, do Davi De Castro, também do professor Luiz Gonzaga Beluso. A gente está anunciando aqui o debate, o programa inteiro amanhã, que a gente vai tratar muito desse tema. Agora, o Demir, eu também tenho acordo na tua análise que o judiciário tem um protagonismo nesse combate que a gente vê nesse momento à extrema-direita no nosso país. O legislativo, muito pelo contrário, tenta anistiar essa turma, e o executivo faz muito pouco nesse sentido. Parece que ele age ali como um espectador de tudo isso que está acontecendo. Eu não vejo o presidente Lula ou figuras ligadas ao governo até assim, mas o próprio presidente ele não fala muito a respeito disso. A grande verdade é que o Lula não fala muito sobre nada. O Lula parece que está ali tentando, especialmente falando para o mundo, ele fala muito mais para fora do que para dentro, acima de tudo, para não se comprometer com a turma do andar de cima. E quando ele fala, comete uma série de gafes, enfim, a gente tem visto isso ao longo desse mandato. Mas eu queria saber de você da percepção dos brasileiros hoje com essa atual gestão. Você acha que há uma frustração da população brasileira em relação a esse terceiro mandato do governo Lula, para além dessas pesquisas aí de aprovação, reprovação do governo, enfim? Qual é a percepção que você tem no dia a dia, do diálogo com as pessoas? As expectativas eram muito altas depois de tudo que a gente viu. Como é que você vê hoje a percepção dos brasileiros em relação ao governo? A percepção, e tirando as pesquisas, a percepção empírica do dia a dia é um pouco complicada, porque a gente está numa cidade, a gente mora no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro ganhou a eleição, né? Então, quer dizer, por um lado, nas pessoas que votaram no Lula, evidentemente que tem uma alta expectativa, né? Mas para uma maioria, né, no lugar onde a gente reside, né, as pessoas já não tinham votado nele, então, no final das contas, é só combustível para reforçar a ideia de que foi um erro, né, a própria eleição do Lula, o que é uma situação muito perigosa, na medida em que a vitória eleitoral foi muito apertada, né?
E em capitais importantes do Sudeste brasileiro, ele perdeu, né? Então, é uma situação bastante difícil e diferente do que foi nos outros mandatos dele. E outro problema é a questão mesmo das mudanças institucionais que ocorreram no Brasil desde 2015 para cá, né? Ou seja, a queda da Dilma, e você teve modificações importantes no funcionamento do regime político brasileiro, né? E o esvaziamento das capacidades do Poder Executivo, né? Ou seja, no primeiro momento, no caso do Temer, porque foi uma opção, aquela opção também, enfim, nesse contexto de crise aberta desde 2008, tem sido, em alguns países, tem sido experimentada, né? Que é você ter um governo extremamente impopular, mas que também não tem compromisso com popularidade e aproveita isso para implementar e passar uma série de reformas muito impopulares, que foi o caso do governo Temer e do governo Bolsonaro. Enfim, um governo que tem a contradição de como ele se apresenta como conservador, ele acaba ganhando uma simpatia de um setor do Congresso Nacional que se identifica com essa agenda, mas que só conseguiu mesmo algum tipo de estabilidade quando fez o grande acordo que criou essa coisa do orçamento secreto, que continua vigente até hoje, né? Com todas as ilegalidades e com tudo que tem sido feito, inclusive do ponto de vista do Poder Judiciário, para tolher isso, principalmente a partir da iniciativa do Flávio Dino, né? De tomar iniciativas de cobrar, enfim, transparência é uma coisa básica, né? Ou seja, o uso dos recursos públicos. Então, vocês têm um esgarçamento aqui da situação institucional. Então, o que eu estou chamando a atenção, ou seja, minha ideia aqui não é tirar a responsabilidade de quem está à frente do governo, principalmente do Lula. Estou falando só que as condições são muito diferentes do que foram, ou seja, não só as condições de cenário econômico são muito diferentes daquelas do boom das commodities ali dos anos 2000, como do ponto de vista do funcionamento do sistema político, né? O funcionamento do regime político que é completamente diferente, ou seja, que não tem mais aquela coisa tradicional do presidencialismo de coalizão, que era você cede ministérios para o PP e o PP vota contigo. Ou seja, pouco adianta o Lula dar todos os ministérios, todos os ministérios para a União Brasil vai continuar sendo oposição ao governo, né? Quer dizer, enfim, é um cenário muito complicado, assim, né? Não é fácil, né, ser poder executivo. Então, diante desse tipo de constrangimento, quando você não toma as opções corretas, né, e principalmente você fica achando, e é uma coisa que eu tenho insistido ao longo dos anos aqui, toda vez que a gente conversa, eu sempre insisto nisso, ou seja, como é que é possível a esquerda combater uma extrema-direita que tem como característica muito importante a mobilização política permanente? Uma mobilização permanente das suas bases, seu engajamento. É tanto que perpetraram um atentado, um quebra-quebra em Brasília, né? Ou seja, uma coisa inédita na história do Brasil. Aí você quer combater isso com um discurso de que todo mundo da esquerda tem que ficar em casa, tem que confiar nas instituições, ou seja, as instituições que elas próprias não impediram, inclusive, o fenômeno do bolsonarismo, pelo contrário, né? Elas abriram toda a avenida para o Bolsonaro triunfar, né? Ou seja, é um discurso irracional, mas ao mesmo tempo ganhou amplos setores, né? Ou seja, a maior parte. Eu lembro que a última mobilização que teve, né? Havia uma polêmica, vamos colocar gente na rua, é melhor não fazer e não levar ninguém, mas não leva ninguém para a rua porque não quer levar. Ou seja, vamos combinar, ou seja, se você move os aparelhos, né, sindicais, estou falando de dinheiro mesmo, de recursos, para levar a gente para a rua, a gente leva a gente para a rua. Se você não move, não vai levar, vai ser só as pessoas que conseguem ir com os próprios recursos. Você está combatendo a extrema-direita ou seja, tem gente com muito dinheiro, botando muito dinheiro para botar a gente na rua, para dar essa impressão de que eles são a grande maioria da sociedade. Como é que a gente vai combater isso se a gente fica com medo de mobilização, né? Qualquer mobilização que surge
tem uma parte do petismo que tá, tipo assim, que entrou numa paranoia de que qualquer mobilização que surge é resultado de uma grande conspiração da CIA para derrubar o Lula. Então, por exemplo, quando surgiu o movimento VAT no ano passado, que é uma das melhores novidades que a gente tem no campo da esquerda, né? Ou seja, um movimento que tem basicamente, digamos assim, para resumir a nossa conversa assim, que tem basicamente um insígnia que é marxista. É a vida além do trabalho. Ou seja, que tem coisa mais de esquerda que isso, né? Ou seja, é uma coisa justa, que dialoga com um setor de massa da classe trabalhadora, parte dela, insignificativa, que votou na extrema-direita, porque não se vê representado na esquerda. Aí, quando a gente tem isso, tem uma passada da esquerda e vai e fala: esse cara aí é estranho. Começa a levantar suspeitas em relação à principal liderança desse movimento, que é o Henrique Ferreira. Quer dizer, percebe? Ou seja, são muitos erros, é medo de mobilização. O que é o cenário que a gente está criando? A gente está criando um cenário de derrota, né? O Demian, eu queria só registrar aqui que boa parte desses aparelhos que você citou, sindicatos, movimentos sociais, foram capturados pelo lulismo. E o Lula não quer o povo na rua. A grande verdade é essa: o Lula não quer mobilização, até porque o Lula, hoje, é um governo Lula 3, é um governo da burguesia, é um governo do grande capital, é um governo dos interesses do legislativo, e essa turma não quer o povo na rua. Então, o Lula não convoca, o Lula não vai à rede nacional de rádio e TV fazer diálogo com o povo. Mas, por outro lado, a gente vai ficar esperando, ou seja, por outro lado também, a ideia de que a culpa é dele porque ele não chama, é também ter alimentado anteriormente uma ideia de que ele ia chamar, ou seja, de onde é que se tirou essa ideia de que ele, que nunca tinha feito isso nos governos anteriores, ia fazer agora? A questão não é nem tanto por ele, é mais pelos próprios movimentos que foram capturados pelo lulismo por essa lógica de governabilidade, né? Os sindicatos, os movimentos sociais. E às vezes a captura não é simplesmente, porque é importante eu te dizer isso, a captura não significa que simplesmente ele deu uma ordem lá de cima, não faça a mobilização, e o pessoal não faz. Não, é uma captura ideológica. Ou seja, o sujeito, ele já pensa assim, ele já pensa que ele não tem que mobilizar. Ele já foi ganho ideologicamente para isso. Não precisa que tenha uma medida, porque é importante falar isso, ou seja, não tem uma ordem do governo federal falando não faça a mobilização. Não tem. Não tem. É simplesmente uma acomodação criada ideologicamente. Aí cria, inclusive, constrangimentos. A gente viu o que foi o 1º de maio no ano passado. O cara, presidente da República, o maior líder sindical da história do Brasil, vai falar no 1º de maio vazio. Né? Por que será que aquilo aconteceu? Ou seja, porque tem uma acomodação ideológica, as pessoas estão ali esperando, né? Simplesmente que, pela regra institucional, numa situação horrorosa, ou seja, as pessoas não estão fazendo análise do que está acontecendo no Brasil. Simplesmente vai ter uma mágica, né? É verdade. Para evitar o vexame, inclusive, esse ano o Lula nem compareceu lá o 1º de maio em São Paulo. Mas olha a decisão. Ou seja, um ano é um mico, é um constrangimento, porque não teve mobilização. Aí a decisão é: vamos então mobilizar? Não, eu não vou. Quer dizer, é uma entrega completa. Enfim, vamos lá, porque a gente tem mais assunto aí. Eu queria levantar logo, o Demian, aprofundar um pouco mais a discussão sobre essa lógica fascista que avança não só no Brasil, mas em todo o mundo. E eu queria colocar como ponto inicial aqui do nosso papo a respeito disso essa descoberta feita pela Polícia Federal e que surgiu ontem, veio à tona a partir de uma operação da PF que prendeu 5 suspeitos de serem mandantes e coautores do assassinato de um advogado lá em Cuiabá em 2023, o Roberto Zampieri. O grupo que produziu esse assassinato se autodenominava o Comando C4, que, segundo as investigações, significa Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. A organização criminosa era composta por militares da ativa e da reserva, e também por civis, e oferecia serviços de espionagem de autoridades. Para a Polícia Federal, esse grupo está envolvido em um esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Chegou, inclusive, ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. As prisões foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin. A PF descobriu que esse grupo utilizava drones e
prostitutas como instrumentos de espionagem. De acordo com a apuração, esse grupo mantinha uma tabela de preços de espionagem conforme o perfil do alvo. Ministros do STF, o preço para a espionagem era de R$250 mil. Senadores da República, 150 mil e deputados, 100 mil reais. Demian, primeiro, um grupo de espionagem chamado Caça Comunistas. Isso não é por acaso, não, né, Demian? Faz parte desse caldo de cultura proto-fascista que se estabeleceu no país. E eu queria que você fizesse uma avaliação, uma análise a respeito dessa descoberta da PF e desse grupo que se denominava, também, entre outros, caça-comunistas. Fica à vontade. Então, eu acho que seria interessante, eu insisto sempre nesse ponto, né, para pensar esse fenômeno, ou seja, isso é parte desse fenômeno de emergência do fascismo, né? E acho importante porque essa palavra, fascismo, ela se tornou um pouco desgastada ao longo do tempo, né? Então, qualquer liderança autoritária, a gente está aí chamando de fascismo. E fascismo não é simplesmente uma liderança autoritária. É preciso entender esse sentido histórico desse fenômeno. E esse fenômeno, ele passa por a existência desse tipo de bandos armados e essa disposição de resolver os conflitos políticos com o extermínio da esquerda, né? Ou seja, não é por acaso o nome, né? O primeiro remete, né, a um histórico grupo de gente muito violenta que surgiu ali em 63, antes do golpe de 64, e atuou durante a ditadura, né? Que era, enfim, uma forma de ação de grupos de extrema-direita, né? O Comando de Caças Comunistas, ele não era propriamente uma organização, mas você tinha outros grupos de extrema-direita, cujos militantes faziam ações conjuntas, né? E praticavam atentados, ou seja, foram uma tropa de choque da própria ditadura militar. No contexto atual, é muito simbólico que eles recuperem esse nome e que estabeleçam os mesmos objetivos políticos que estavam estabelecidos ali, porque é bom lembrar que o discurso da ditadura militar era um discurso também contra a corrupção, além de ser contra o comunismo, né? E aí tem essa coisa da contra a corrupção e etc, blá, 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 né? Ou seja, é parte, né, dessa situação histórica que se criou com a emergência dessa extrema-direita no mundo. E é parte dessa dimensão propriamente fascista mesmo, que é o uso mesmo da violência explícita, né, com o objetivo de extermínio, né? E aí é importante lembrar e situar isso, inclusive nesse contexto das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, né? Eu tenho insistido nesse ponto também. Quer dizer, é bom lembrar que em vários momentos, né, no inquérito da Polícia Federal, e a própria Operação Punhal Verde e Amarelo, enfim, vale pensar o seguinte, que esses caras estavam dispostos, por exemplo, matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Seria muita ingenuidade acreditar que ia parar por aí. Ok? Ou seja, quantos Marcelos Arruda, né, que foi o tesoureiro do PT, que foi vítima, né, de um bolsonarista, quantos teriam no Brasil hoje? Né? Quantas pessoas teriam sido mortas se aquele plano tivesse ido para frente? Né? Ou seja, é um pouco a característica, né, desse movimento da extrema-direita. É por isso que é fascista. Vamos lembrar que fazer um paralelo com o que foi o golpe de Estado, apoiado, inclusive, pelo governo brasileiro, pelo governo Bolsonaro e Trump em 2019 na Bolívia. Ou seja, foi um golpe de Estado onde as forças legais do Estado boliviano, elas fizeram vista grossa para ação de milícias. Né? Ou seja, é um método, né? Ou seja, não é simplesmente ter o protagonismo das forças que costumam tradicionalmente perpetrar golpe de Estado, militares, etc. É também contar com uma base armada paramilitar, que é uma característica do fenômeno do fascismo. Ou seja, o Bolsonaro armou gente no Brasil inteiro. Né? O cidadão de bem, essa identificação. Isso é parte desse fenômeno. Né? E não é por acaso que desse caldo de cultura venha surgir grupos como esse, porque esse é um que a Polícia Federal conseguiu identificar.
Mas eu duvido muito que só exista esse. Ou seja, é possível levantar a hipótese de que coisas assim estão espalhadas pelo Brasil. Ou seja, gente com esse tipo de disposição. E olha a composição social, ou seja, formado por militares, da ativa e da reserva e civis. Ou seja, é justamente esse universo social de onde surgem esses grupos com esse tipo de disposição. E aí, mais uma vez, ou seja, talvez, né, eu cobro sempre isso, vamos levar, ou seja, a esquerda há mais de 10 anos tem falado de fascismo, mas está levando a sério? Ou isso é só uma palavra, tipo assim, que tem sempre um grande efeito, né? Ou seja, é um efeito simbólico, remete a grandes violências, remete à repressão, etc. Mas qual é a medida que a gente está tomando do ponto de vista efetivo para combater uma coisa dessa natureza? Ou seja, o debate tem que ser sério. Você tem que levar a sério isso quando a gente fala é fascismo. Então, cara, a gente tem que estar esperando esse tipo de coisa. Ou seja, é claro que é um escândalo, a gente tem que cobrar, enfim, que torcer para que as investigações cheguem até o final, que as pessoas sejam punidas, etc, etc. Mas se a gente está falando a sério mesmo, que esse troço que está aí é fascismo, então também não deve se surpreender, porque faz parte dele. Percebe o ponto que eu estou querendo insistir? Ou seja, porque faz parte desse fenômeno que exista esse tipo de bandos armados. É uma componente essencial. Aliás, eu digo, se não tem isso, não é fascismo. Se não tem isso, você está simplesmente pegando uma palavra e jogando ao vento. Ela é fascista justamente porque tem esse tipo de disposição, esse tipo de discurso, esse tipo de iniciativa, porque o Bolsonaro tomou a iniciativa, enquanto governo federal, de liberalizar a compra e o comércio de armas no Brasil para armar sua base social, e o objetivo era o objetivo que ele já declarou ao longo da sua trajetória, que é o objetivo de guerra civil. Guerra civil purificadora, que é a ideia do fascismo, é isso. Demian, eu quero trazer uma crítica que surgiu aqui de um espectador nosso para a gente elaborar em cima dessa fala do perfil Alsaig. Ele diz aqui o seguinte: essa é mais uma daquelas entrevistas genéricas estruturadas no espantalho da barbárie iminente e que prega uma resistência abstrata como a tarefa primordial dos trabalhadores. Bom, parece que o Alsaig ignora essa ameaça que existe de avanço da extrema-direita no mundo. Eu entendo que a direita utiliza muito bem essa ameaça do bolsonarismo que surgiu aqui no nosso país, e o próprio governo Lula é sustentado por forças que apoiaram lá atrás o Jair Bolsonaro. Para essa turma é indiferente, Lula ou Bolsonaro, desde que o líder da vez atenda aos seus interesses, isso está claro. Mas ele fala em espantalho da barbárie, que prega uma resistência abstrata como tarefa primordial dos trabalhadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa fala e essa crítica do Alsaig, por favor. Eu penso o seguinte, em vários momentos é justamente esse ponto que eu estou criticando, ou seja, quando se jogam palavras ao vento e quando está se falando de coisas muito sérias, como é o caso do fascismo, e isso é feito, é dito sem consequências, né? Vamos usar essa palavra porque ela é melhor para desqualificar meus inimigos políticos, etc. Isso existe, de fato, mas eu estou chamando a atenção aqui para a seriedade desse fenômeno, apontando para um traço essencial dele. E do ponto de vista das medidas que são necessárias de serem tomadas para resistir a esse tipo de coisa, algumas coisas a gente pode conversar aqui, né? Outras não. Enfim, digamos assim, é óbvio que do meu ponto de vista eu sou simplesmente um professor, né, e que colabora com o programa, que sou um militante também, etc. Então vão existir os espaços onde a minha intervenção vai ter maior, digamos assim, desdobramentos em apresentação de formas de fazer isso, do que determinados espaços que são simplesmente para a gente acumular debate. Acho que tem que lembrar isso. Ou seja, a grande riqueza de um espaço como o Faixa Livre é a acumulação de reflexão crítica, né? A gente está aqui acumulando reflexão crítica, vendo diversos pontos de vista,
é muito comum, ou seja, é normal também que minha fala, vai ter gente que vai concordar comigo, vai ter gente que vai discordar. Isso é normal, ou seja, eu acompanho faixa livre, ou seja, tem pessoas que são entrevistadas com as quais eu concordo e tem aquelas que eu também discordo. E tudo bem, eu acho que a riqueza justamente desse espaço é esse, é porque tem essa pluralidade de visões e acredito que o acúmulo que serve para a ação parte disso. Então, esse momento, é muito importante pensar isso, esse momento que é o momento da reflexão crítica, da análise, sem ele, não existe política consequente. E ele é contraditório mesmo, ou seja, ele também é o espaço do embate entre leituras diferentes da realidade. As sínteses só vão surgir daí, né? Então, acho que é importante sempre lembrar, ou seja, a natureza de cada espaço. Esse espaço aqui tem uma natureza, me parece estratégico, importante, fundamental, e é para isso, para acúmulo de reflexão crítica. Eu não vou tirar aqui agora da minha cartola, então segunda-feira está todo mundo na frente da Alerj. Não faz sentido, ok? Não sou eu que vou tomar essa iniciativa. Minha colaboração singela é em outro sentido. Essa tua fala é muito importante, viu, Demir? Para deixar claro o caráter desse espaço que a gente tem aqui, um espaço plural que faz o diálogo com diferentes visões a respeito da esquerda, das necessidades que a gente tem de avançar para derrotar ou na construção de um projeto de país mais justo, dialogando com essa lógica da luta de classes, que é muito importante a gente fazer, enfim, mas muita gente acaba não entendendo e defendendo ali, acima de tudo, essa ou aquela visão, que também é absolutamente natural, democrático e aceitável. A gente traz aqui todas as opiniões, tanto dos nossos comentaristas como do público que acompanha o nosso programa. As divergências são muito bem-vindas aqui, a gente alimenta sempre esse tipo de debate. Aliás, amanhã talvez seja um melhor exemplo de um debate exatamente. amplo, né? A gente vai ter o líder da Revolução Brasileira, que é o Nildo Ourix, fazendo a discussão com diferentes, né? o Luiz Gonzaga Beluso, que é uma figura... Beluso tem uma ligação muito forte com o próprio Gabriel Galípolo, que hoje é presidente do Banco Central e é alvo de muitas críticas, inclusive nossas aqui no programa. Ele vai estar no programa, o Davi De Castro também, uma figura muito importante para fazer o debate. Três visões diferentes. É isso. É o perfil, o caráter do Faixa Livre, já há 3 décadas fazendo o debate da política nacional. Demian, avançar aqui no seguinte sentido. A gente falou muito sobre esses grupos aí que dialogam com a lógica fascista e que avançam no país. Você detalhou, você citou, inclusive, que acredita que há outros grupos para além desse que foi desarticulado ontem pela FPF, enfim. Eu queria que você detalhasse aqui para a gente quais as características desse tipo de grupo, dessas milícias com fascismo histórico, como os Camisas Negras lá na Itália, os Freikorps na Alemanha, enfim, os Freikorps. Fala um pouco sobre essas características que você observa desses grupos que hoje avançam no Brasil, muito alimentados pela lógica do Jair Bolsonaro e os grupos fascistas históricos. Há semelhanças? O que você pode destacar aqui para a gente? Então, tem semelhanças e tem, evidentemente, diferenças que são importantes. Então, por exemplo, o mundo que o fascismo... Eu estou concluindo um livro agora, que deve sair no segundo semestre, justamente falando do fascismo histórico. Né? Mas, do ponto de vista das comparações, o mundo, quando o fascismo surge, é um mundo que tinha saído da Primeira Guerra Mundial e onde boa parte desses bandos fascistas na Europa são formados por ex-combatentes, gente que tinha tido experiência de matar, né, de aprendido a fazer isso na própria guerra mundial. Evidentemente que a gente, quando está falando de fascismo hoje, a gente, evidentemente, não vai ter os mesmos componentes, né? Ou seja, o mundo dos anos 20 e 30, muito chamado do entre guerras, né, onde o fascismo emerge, é um mundo onde a alternativa ao capitalismo, uma alternativa efetiva estava colocada no mundo, a Revolução Russa, a União Soviética, a Internacional Comunista, né? Então, o fascismo surge em contraponto a isso, para combater isso. É um fenômeno da contra-revolução. A gente está vivendo num mundo que, infelizmente, a Revolução Socialista saiu do horizonte político, né? Ou seja, você tem, evidentemente, as pessoas que defendem uma transformação social radical,
uma revolução socialista, um mundo para além do capitalismo. Eu me enquadro nesse espectro de pessoas, mas entendo que, do ponto de vista das possibilidades políticas efetivas, elas estão muito distantes no horizonte. Então, só isso já nos coloca num contexto completamente diferente, né? Ou seja, os bandos fascistas, que você se referiu muito bem, principalmente as camisas negras, que são justamente o bando fascista do fascismo italiano, né? Ou seja, usavam indumentária, uma farda, né? Faziam desfiles e ações públicas de espancamento, de piquetes de greve, de sedes de sindicato, assassinavam lideranças políticas socialistas, etc. Um ambiente de uma violência muito mais exacerbada nesses termos do que é hoje, né? Então, quando a gente fala do fascismo hoje, é importante situar que a conjuntura é muito diferente entre uma coisa e outra, né? Agora, os objetivos estratégicos desse fenômeno, elas são o que nos permite dizer que também é fascismo hoje? Porque tem os mesmos objetivos estratégicos. Então, se a gente puder fazer uma síntese, né? O fascismo ele sempre tem uma ideologia da purificação nacional, da necessidade de purificar a nação dos elementos que seriam considerados divisivos. É por isso que o fascismo tem sempre uma estratégia de guerra civil, né? Guerra civil é uma ideia de operação limpeza mesmo, né? E a ideia de que são esses elementos divisivos, porque divisivos, né? Porque a ideia, a gente já vive escutando esse papo da extrema-direita. A esquerda quer dividir a sociedade, quer colocar a mulher contra o homem, né? Quer colocar o empregado contra o patrão. É como se o machismo e a luta de classes não fossem fenômenos estruturais de sociedade. Ou seja, como se as contradições de classe não fossem parte de uma sociedade capitalista. Como se a gente estivesse inventando, né? Ou seja, como a esquerda estivesse criando artificialmente conflitos, ou em vez disso, né? Ou seja, e daí somos os responsáveis pela crise, né? E, portanto, temos que ser eliminados. Basicamente é isso que está no núcleo dos fenômenos do fascismo. E a forma, já que o horizonte estratégico é um horizonte estratégico de limpeza, é sanguinário, ele vai ter como forma organizativa bandos armados, grupos paramilitares, né? Não vão ter o mesmo desenho que tinham lá no contexto do fascismo histórico, pelas condições sociais que são muito diferentes, mas vão ter. Ou seja, o que motiva, né, essa questão que você trouxe é justamente a recém-descoberta pela Polícia Federal de um bando armado com esse tipo de característica, né? Ou seja, olha aí, mais uma vez, né, aparecendo esse tipo de fenômeno. Ou seja, quando se mobiliza, quando se cria a ideia, né, de que a esquerda brasileira, onde a fração hegemônica é absolutamente moderada, mas você cria a ideia de que são perigosos comunistas, né? Quer dizer, o Lula é um perigoso comunista, né? O Haddad é um perigoso comunista, até a Rede Globo, né, é dominado por perigosos comunistas, né? Ou seja, e quando você atribui ao comunista essa figura, né, que é responsável pela crise, ou seja, o que você está... Qual é o resultado política dessa? A ideia é que você tem que eliminar essa pessoa, tem que exterminar ela. Você convence pessoas da necessidade dessa operação violenta. Isso é fascismo, né? Então, quando a gente usar essa palavra, vamos ter seriedade com ela. No sentido de que, se é isso, e eu acredito que seja, onde os desafios estão colocados para a gente, vamos nos preparar para ele. Para esse desafio. Senão é uma palavra jogada ao vento, né? E aí só para fechar mesmo, uma coisa muito importante, que já havia no fascismo histórico, mas hoje é mais forte do que era, é a articulação internacional. Esse caráter transnacional da extrema-direita. Ou seja, isso já havia lá, né? O Mussolini tentou exportar seu movimento. Movimentos fascistas foram criados no mundo inteiro. O Brasil teve o maior movimento fascista fora da Europa, que foi o integralismo, né? E
né? Ou seja, o fascismo hoje, ele tem essa dimensão transnacional, ele tem mais de uma vertente, ele não é uma coisa única, ele tem várias vertentes, né? Então é importante, né, a gente entender a natureza desse inimigo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria trazer até aqui um outro episódio, o Demian, para ilustrar o teu comentário a respeito dessa lógica que avança não só no Brasil, mas no mundo. Porque um outro episódio que chama atenção, e parece ter esse mesmo caráter, é o anúncio que foi feito ontem pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, de restrições de vistos contra autoridades estrangeiras que são, abre aspas, cúmplices de censura a americanos, fecha aspas. Ele citou a América Latina, mas não listou quem seria afetado por essa medida. Especula-se que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, possa ser um dos alvos dessa iniciativa. O Departamento de Estado americano disse considerar inaceitáveis determinadas atitudes de autoridades estrangeiras e citou os critérios para enquadrá-las. Eu vou citá-los aqui para os nossos espectadores. Autoridades que emitam ou ameacem emitir mandados de prisão contra cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos por publicação em redes sociais americanas, Facebook, Instagram, WhatsApp, as três da Meta, também o X, né, que é do Elon Musk, um aliado do Donald Trump, que, aliás, deixou o governo dos Estados Unidos. Ontem fez um anúncio nas redes sociais que está deixando ali a secretaria lá que ele ocupava no governo do Trump. Enfim, todas essas são redes estadunidenses. Autoridades que exijam políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que extrapolem a sua atividade e atinjam os Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Estado, essa restrição de vistos se enquadrará dentro da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a vetar estrangeiros cuja entrada no país possa, entre aspas, ter consequências potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Membros da família desses estrangeiros também podem ser incluídos nessa medida. Demian, a Justiça brasileira tem conduzido ali algumas investigações que contrariam o governo Donald Trump, como esses inquéritos aí contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que estaria lá nos Estados Unidos conspirando contra as instituições brasileiras, sob relatoria do Alexandre de Moraes, e caso também contra a rede social X. Na semana passada, o próprio Marco Rubio já havia dito lá no Congresso estadunidense que há uma grande chance de o governo americano, o governo dos Estados Unidos, sancionar o ministro do Supremo. Demian, essa iniciativa também faz parte dessa lógica fascista que avança pelo mundo e que tem aí no Donald Trump um dos principais representantes. Como é que você avalia essa medida do governo dos Estados Unidos? Olha, sem dúvida nenhuma. É importante situar que tem características desse fenômeno, disso que a gente está vendo, desse processo que você acabou de mencionar, que são parte da tradição imperialista americana, né? Essa ideia de que o mundo se adeque às regras, ou seja, nesse caso é um negócio tão absurdo, ou seja, eles querem exportar a legislação americana, noções que são próprias, né, dos Estados Unidos para o mundo, né? Ou seja, a regra deles, eles exportarem para o mundo. E a regra dele interpretada segundo o trumpismo, né? Então, quer dizer, liberdade de expressão é isso. Liberdade de expressão é a liberdade deles, no final das contas, né? Liberdade irrestrita deles, inclusive a liberdade de perpetrar golpes de Estado. A gente está numa situação inusitada, onde os Estados Unidos da América, né, que se apresentou como modelo de democracia no mundo durante décadas, né, está com o regime, a sua democracia liberal esgaçada, né? Você tem um presidente da República que tentou abertamente golpear as instituições, ou seja, que o grau de comprometimento do Trump com o episódio do 6 de janeiro, do Capitólio, foi muito mais efetivo do que do próprio Bolsonaro, ou seja, o Trump abertamente estimulou, né, ou seja, divulgou informações, estimulou as pessoas a invadirem o Capitólio, né? A gente sabe que o Bolsonaro estava por trás do 8 de janeiro, mas não teve o Bolsonaro no Twitter na hora do quebra-quebra em Brasília falando quebrem tudo, ok? O Trump fez isso. O sujeito não só não foi, ou seja, se livrou de qualquer medida judicial, como volta eleito presidente da República com um poder muito maior do que tinha no primeiro mandato,
né? Então, é uma situação muito diferente, onde eles, por dentro, eles estão se sentindo muito confortáveis para aplicar um programa que é um programa antidemocrático do ponto de vista das regras da democracia liberal. Ou seja, já imaginou o poderio que é o sistema universitário dos Estados Unidos, né? Que, aliás, é um ambiente muito mais plural do que muitas vezes aparece em certos discursos de gente de esquerda. Óbvio que o assunto aqui não é esse, mas eu quero pontuar isso, né? Que parece que todo mundo vai estudar a Universidade Americana para virar defensor do imperialismo, e isso não é verdade, né? Vocês têm um ambiente com maior pluralidade de posições, etc., e sempre foi uma certa riqueza, né? Ou seja, o imperialismo reside nessa operação, nessa capacidade de ter um grande aparelho universitário que consegue atrair gente do mundo inteiro para estudar lá. E agora os caras estão restringindo isso, né? Estão fazendo um tipo de guerra comercial que é irracional, inclusive do ponto de vista da visão liberal tradicional sobre o comércio internacional, né? Ou seja, isso uma grande manobra obscurantista que está por trás disso, né? Ou seja, esse ódio ao sistema universitário, ele tem uma raiz obscurantista, é um ódio à ciência, é um negacionismo científico, e aí ciência a gente entendendo em todas as áreas, né? Inclusive nas humanidades, né? Esse que é o propósito. Ou seja, os caras estão explicitando o projeto que eles têm. Um dado interessantíssimo, né? Ou seja, durante décadas, os neoliberais do Brasil fizeram campanha para privatizar as nossas universidades públicas, né? E o discurso sempre era qual? Olha, nos Estados Unidos as universidades são ótimas e são todas privadas. Só que o que eles escondiam? São privadas mantidas com dinheiro público, né? Então, a capacidade que o Trump tem hoje de chantagear e fazer com que todas se dobrem a ele é o fato que ele está cortando justamente esses recursos públicos sem os quais essas universidades não se mantêm, né? Você tem o caso aí de Harvard, né, que é um certo símbolo, né? E aí tem certamente uma parcela grande dos recursos que são de origem privada, né? Então, tem uma tentativa de preservação daquele ambiente ante essa ameaça ao obscurantismo do trumpismo, mas todas as outras capitularam de forma bastante vergonhosa, ou seja, revelando que quem mantém, no final das contas, esse sistema universitário americano tão celebrado no mundo é dinheiro público. Sim. Esse mesmo dinheiro público que no Brasil, qualquer coisa, por exemplo, agora, a gente está vivendo uma situação periclitante das universidades, e aí, depois de muita pressão de movimentos sociais, etc., o governo anunciando que vai acabar com o contingenciamento, né, para a gente conseguir respirar até o final do ano, né, nas universidades. Você acha que vai demorar quantos dias para ter um editorial do Globo falando de gastança? Né? Falando de gastança. Gastança é ter dinheiro para pagar a luz. É ter dinheiro para pagar a empresa terceirizada, para poder pagar a nossa amiga lá que faz a limpeza, né? Para poder existir a aula, né? Ou seja, um troço tão estratégico, não existe projeto nacional de desenvolvimento sem universidade, sem essa massa crítica, sem a capacidade, a pesquisa, que é toda ela feita na universidade pública. Ou seja, tudo isso ou seja, mas é isso, é um país dependente, com uma classe dominante entreguista, né? É isso que é o Brasil, né? E por isso tem tanto ódio das universidades. Elas são uma espécie de contradição nesse capitalismo dependente que é o Brasil, a manutenção disso tudo. Quer dizer, e esses traços, é importante situar, ou seja, como eu falei, que esse fenômeno da extrema-direita hoje ele é mais transnacional do que foi no passado, que no passado foi também, mas agora é muito mais na medida que essas agendas são exportadas. Sim. A gente teve essa semana não só essa figura lamentável, que é o deputado Nicolas Ferreira, defendendo essas medidas de restrição à matrícula de estudantes estrangeiros nas universidades americanas. A coisa está para além disso, ou seja, a coisa está para além de ser um entreguista. A coisa tem que se pensar que o objetivo dessa galera é trazer essa agenda para cá. Se esses caras voltam ao governo, é isso que eles vão tentar implementar na Universidade Pública Brasileira. Com todas as contradições, a gente teve
certos fenômenos que ocorreram nas últimas décadas que são muito ricos. A universidade hoje ela é muito mais preta, ela se abriu para muito mais gente, abriu para estrangeiros, sabe? Eu tive, já no meu bacharelado e depois, como professor, tive colegas africanos, né? Ou seja, tanto colegas que estudei com europeus também, mas africanos, depois dei aula, ou seja, isso é de uma riqueza imensa para o espaço da universidade. Isso é um potencial incrível, né? E que tem sido, ou seja, que o objetivo da dieta é sabotar esse tipo de espaço. É destruir, dizer, isso é uma grande doutrinação, né? Que não tem nada mais antinacional do que isso, né? Do que esse projeto de destruição do espaço de acumulação de conhecimento, de produção de ciência, que são as universidades, né? É bem isso, é bem isso. É um processo e um projeto que já vem avançando, inclusive com o apoio do governo Lula, lamentavelmente, esse processo, acima de tudo, de mercantilização do ensino aqui no nosso país. Demian, eu só posso agradecer aqui a tua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre. Obrigado por trazer essas importantes reflexões aqui para a gente no programa. Te desejo aí uma boa quinta-feira e deixo um grande abraço para ti. Então, um grande abraço, nós estamos sempre à disposição aí. Na medida do possível, às vezes a agenda é difícil, mas é sempre um prazer estar aqui colaborando com o Faixa Livre e convido todos e todas que acompanham esse programa a, na medida do possível, contribuir para a manutenção desse espaço de reflexão crítica, que é fundamental, como eu disse, é um espaço plural, muito importante de acumulação, de reflexão, e sem reflexão crítica não existe linha política consequente. É esse que é o ponto. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado pelas palavras, Demian. Um grande abraço. Até a próxima. Até mais. Valeu. Conversamos aqui com Demian Mello. Demian Mello, historiador e professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF.